O plenário do Supremo Tribunal Federal retoma hoje o julgamento sobre os limites do relator na homologação das colaborações premiadas. O julgamento foi suspenso nesta quarta-feira após uma divergência quanto à possibilidade da revisão dos benefícios concedidos. O julgamento, que havia começado na semana passada, foi retomado com o voto do ministro Gilmar Mendes. Ele votou para manter o ministro Edson Fachin na relatoria dos processos, mas defendeu que os acordos de colaboração premiada devem ser homologados pelo plenário, que poderia alterar os benefícios concedidos aos delatores. Reafirmando a importância que a colaboração premiada tem para a apuração de crimes. Ainda assim, sem controle, o Instituto pode descambar em direções perigosíssimas, presidente. O regimento interno do Supremo dá ao relator atribuições de ordenar e dirigir o processo, determinando medidas instrutórias. Isso não impediria, entretanto, que a homologação fosse feita ad referendum do colegiado, especialmente em casos que envolvam a dispensa da denúncia. Compreende o poder-dever do juiz de aprofundar a avaliação da legalidade do acordo, inclusive quanto à extensão dos benefícios prometidos. Até agora, 9 ministros votaram pela validade das delações homologadas monocraticamente pelo ministro Edson Fachin. O estágio, portanto, para mim, é um estágio simplificado pelo contexto normativo. E ninguém se atreve a dizer, pelo menos não ouvi isso no plenário até aqui, que esse contexto normativo, inclusive aquele que revela que o Ministério Público pode deixar de ajuizar a ação penal, seja inconstitucional. Os ministros abriram a possibilidade de revisão dos benefícios do acordo ao final do processo, quando a Justiça condenar ou absolver. A dúvida é se a revisão pode ocorrer somente se os delatores não cumprirem com o combinado ou também na hipótese de que as informações fornecidas não tenham sido eficazes para a investigação. A referência que venho de fazer ao importantíssimo papel assumido pelo Ministério Público não significa, contudo, que o Poder Judiciário desconheça os direitos e garantias fundamentais de que são titulares todos aqueles que sofrem persecução penal por parte do Estado, qualquer que seja o delito que lhes seja imputado. Cumpre enfatizar, bem por isso, que o Supremo Tribunal Federal garantirá, como sempre tem garantido, e de modo pleno, às partes envolvidas nos litígios penais, na linha de sua longa tradição republicana, garantirá um direito sempre a um julgamento justo, a um julgamento imparcial e a um julgamento independente. A homologação promove uma espécie de vinculação. Eu fiz a intervenção na sessão passada, à luz do que o ministro Fux suscitou, e fui, sim, dei esse passo adiante na direção do que o ministro Celso agora propôs, embora a minha proposta original se cingia a dizer que o momento da ferição da eficácia é o julgamento colegiado, eu reproduzi o artigo 7º. Agora, se quisermos avançar e explicitar que nesta eficácia há uma limitação em face de uma vinculação condicionada que se dá pelo ato de homologação que já apreciou legalidade, voluntariedade e também a regularidade, espontaneidade e legalidade, tal como agora acaba de expor o ministro Celso, e foram nessa direção, pelo menos do que eu depreendi boa parte dos votos anteriores, o sentido que dou a eficácia é coerente com essa vinculação. Diante da discussão, a presidente suspendeu o julgamento, que será retomado hoje. Bom, e a gente vai conversar sobre esse assunto com a consultora jurídica Gisele Reis, que está aqui conosco. Gisele, é possível afirmar que pelo menos um dos questionamentos aí nesse julgamento já foi definido pelos ministros? Acredito que sim, Érica, até porque já houve uma maioria formada em relação à relatoria do ministro Edson Fachin no que diz respeito ao acordo de colaboração premiada. Em discussão, o Supremo está analisando um recurso que foi apresentado pelo governador do estado do Mato Grosso do Sul, que acabou sendo citado no acordo de colaboração premiada,
premiada e também uma questão de ordem levantada pelo próprio ministro Edson Fachin. O que se questiona, dentre essa questão relacionada à relatoria, é também os limites de atuação do relator na análise das homologações, na análise dos acordos de colaboração premiada. Então, até agora, falta votar a ministra Carmen Lúcia, que é a presidente do STF, e todos os demais ministros, em relação ao tema relatoria, né, entenderam que essa relatoria deve permanecer com o ministro Edson Fachin. Então, nesse ponto, eu acredito que a maioria já está formada, a possibilidade, a probabilidade de uma mudança em relação a esse aspecto é mínima. E, Gisele, o que se discute em relação à homologação do acordo de colaboração? A grande discussão aqui é saber se essa homologação ela pode ser feita pelo relator, de maneira individual, através de uma decisão monocrática, ou é preciso que o plenário se manifeste. O ministro Edson Fachin entende que nesse primeiro juízo, onde é feita a homologação, a análise do magistrado é mais relacionada a aspectos ligados à legalidade do que juízo de valor. Não se faz um juízo de valor. Então, o magistrado ele vai analisar questões relacionadas à regularidade, à legalidade e à voluntariedade. Então, para o ministro Edson Fachin, ele foi acompanhado pela maioria dos ministros até agora, ele entende que a homologação é um ato que deve ser feito pelo relator em uma decisão monocrática. Não haveria necessidade de um juízo de valor em relação aos termos, às cláusulas do acordo. Houve uma divergência nesse ponto que foi levantada pelo ministro Gilmar Mendes. Ele entende completamente diferente. Para ele, é preciso que o colegiado faça a homologação, avalie sobre a homologação. O relator ele pode avaliar, mas o ato de homologar teria que ser feito pelo colegiado, no caso aqui no Supremo Tribunal Federal, pelo plenário do STF, até porque ele entende que, por ser o plenário quem tem competência para poder processar e julgar nesses casos, daí haveria então a necessidade dessa análise ser feita no que diz respeito à homologação, não pelo relator de forma individual, mas uma decisão colegiada. Em relação às cláusulas, de acordo com o relator, é possível revisá-las de certa forma? Esse é um outro ponto que também está sendo debatido pelos ministros, exatamente sobre a questão da imutabilidade daquilo que foi acordado. A colaboração premiada é um acordo entre o Ministério Público e o investigado, o acusado, e há concessões de ambas as partes para que se chegue a um denominador comum, vamos por assim dizer. Então, existe essa discussão exatamente no seguinte sentido: a partir do momento em que houve a celebração do acordo pelo Ministério Público com o acusado, esse acordo ele pode ou não ser modificado pelo magistrado. O ministro Edson Fachin, que é o relator, já votou nesse sentido, ele entende que o acordo só poderia ser revisto se houvesse um desrespeito àquelas cláusulas. Então, ele entende que a análise sobre a eficácia do acordo, onde você vai ver se aquelas cláusulas foram cumpridas, isso poderia ser feito, num segundo momento, pelo colegiado, e a mudança disso só aconteceria se houvesse prova de que houve descumprimento. O ministro Marco Aurélio e o ministro Gilmar Mendes entendem que não há vinculação entre aquilo que foi definido e homologado no acordo em relação a uma decisão posterior do colegiado e que haveria necessidade do colegiado verificar essas questões relacionadas à legalidade no momento posterior para ver se houve realmente, se foi implementada todas aquelas condições que foram estabelecidas no acordo. Então, na sessão de hoje, nós vamos já para a quarta sessão que trata exatamente desse tema. Os ministros estão definindo exatamente aspectos relacionados ao limite de atuação do relator e também sobre a possibilidade de revisão das cláusulas que foram estabelecidas entre Ministério Público e denunciado. Deve retomar com a manifestação da ministra Carmen Lúcia, ela deve votar a respeito e há uma expectativa de que essa discussão se resolva ainda na sessão de hoje à tarde. A gente pode acreditar que a sessão já deve ser aberta com esse tema? Acredito que sim, porque ela foi suspensa ontem exatamente por esse motivo e é o primeiro item da pauta. Tá ótimo, Gisele. Obrigada pela participação e a gente se vê de novo semana que vem. Eu que agradeço. Até semana que vem. Até lá.